E dentre as revelações que o apóstolo Paulo trouxe para todos nós hoje, escritos na palavra, está o tema que nós vamos apresentar, a conferência, a ministração da palavra, que tem por título Formando Cristos, a conversão. Porque depois vem a sequência deste tema daqui a 15 dias, se o Senhor nos permitir. Formando Cristos, a conversão. Que título é esse? Como assim dirão os abençoados das diversas denominações religiosas que existem na face da terra nos dias de hoje? Que dirão todos aqueles que hoje vivem em religiosidade? Como assim formando Cristos? A carta de Paulo aos Gálatas é um combate constante à escravidão legalista judaica. Vocês já ouviram falar nos Gálatas? A carta de Paulo aos Gálatas. Quem eram esses abençoados? Que vivem hoje na região da Turquia, que é uma religião árabe misturada com um cristianismo ortodoxo. Enfim, o que tem de gente de raças diferentes nesse país é muito grande. E todos eles muitas vezes estão buscando uma pátria. E no tempo do apóstolo Paulo, observando o capítulo 4, a partir do verso 8, nós podemos identificar que Paulo estava ocupado com o retorno daqueles Gálatas à escravidão da lei religiosa de Moisés. Olha que tremendo que é isso. Provaram o gostinho da graça. Que gostinho não, o gostão. A graça foi um banquete para todos eles. Comeram da mesa que o apóstolo Paulo apresentou. Mas, o que aconteceu? Ainda bem que não acontece isso hoje, né? Saíram da graça para voltar para a lei judaica. Escravidão da lei religiosa. O verso 19 do capítulo 4 aos Gálatas, todo o livro de Gálatas, toda a carta de Paulo aos Gálatas, fala sobre isso. Paulo estava indignado, estava decepcionado, espantado com os Gálatas terem ouvido tudo o que ouviram dele, Evangelho da Graça, e depois, veja o que está no verso 19. E aqui tem muita revelação importante para todos nós, uma lembrança do que nós já aprendemos no passado. Meus filhinhos, filhinhos aonde? Na fé, né? Meus filhinhos, disse Paulo aos Gálatas, por quem volto a sofredores de parto. Vocês nasceram quando eu estive aí, nasceram para a fé, e aí vocês morreram para a fé, e agora eu vou ter que fazer vocês nascerem de novo, para a mesma fé que eu tive aí falando para vocês. Mas vai ser meio difícil, como Paulo disse. Por quem volto a sofrer dores de parto até que o Cristo seja formado dentro de vós. Aqui tem 3 coisas importantes. Só nessa frasinha grifada aí. O Cristo não é Jesus de Nazaré que tem que ser formado dentro deles, e nem dentro de nós, nem dentro de você que está me ouvindo, que está aí, não sei aonde, nesse momento, um domingo de manhã, já imagina onde é que você pode estar. Ouvindo algo a respeito de Jesus de Nazaré. Porém, Paulo disse, até que o Cristo, o ressuscitado, seja formado, é a segunda coisa que tem que falar para vocês. É uma formação que tem que acontecer dentro de você, dentro de vós. Jesus de Nazaré não poderia estar dentro de ninguém. Jesus de Nazaré estava no barco. Com Cristo no barco, naquele tempo, tudo ia muito bem. Porque quando Jesus estava no barco, ele livrou o medo dos discípulos que estavam ali dentro do barco, dizendo, fiquem tranquilos que eu estou aqui, já falei que nós vamos chegar do outro lado do mar, fiquem tranquilos,
Mas hoje Cristo não está no barco, hoje Cristo está dentro de vós. Paulo chega um momento que fala, nós temos a mente de Cristo. Mas ela está fazendo o que com isso? Se Cristo está dentro de vós, não basta, ele precisa ser formado. Por isso tem um até que o Cristo seja formado dentro de vós. Enquanto ele não é formado, eu estou tendo dor de parto, disse Paulo. Porque quando ele é formado, o cidadão nasce e amadurece. E o verso 20. Quisera estar convosco agora mesmo e mudar de tom, pois estou perplexo quanto a vós. Eu gostaria de estar com vocês e falar, vocês estão loucos? Mudar de tom quer dizer isso. Estou falando muito suave com vocês, mas vocês perderam o juízo. Vocês vão voltar para os rudimentos fracos e pobres que vocês tiveram no passado e que não levou vocês a nada. E hoje vocês aprenderam a reinar em vida. Aí vem uma turminha aí e volta a dizer para vocês, não, voltemos para o primeiro amor. Voltem para a lei. Esse primeiro amor é a lei lá. Quem era o apóstolo do amor? Você sabe muito bem quem era, né? Não era Paulo, não, na cabeça daquela gente, era João. Então, o que acontece é que Paulo teve a missão de formar o Cristo ressuscitado nos Gálatas, mas eles viviam tendo saudade de Jesus de Nazaré, e quando eles tiveram saudade, os apóstolos de Jesus de Nazaré foram lá e falaram, tudo bem, estamos aqui para trazer vocês de volta para o primeiro amor. Quando Paulo estava viajando, Paulo era um só. Os discípulos eram naquele tempo 12 e já tinham se multiplicado, provavelmente, para muitos mais. E Paulo era um só. Onde é que Paulo estava? Estava na Grécia. E não tinha WhatsApp, não tinha link da internet, não tinha nada. Paulo estava na Grécia, bem longe dali, e não ia ter tempo de pegar um navio para voltar para cá e dizer, ô Gálatas, abre a mente. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, o mesmo Paulo afirma uma coisa muito importante, não está aí, mas segundo aos Coríntios 3,16, Paulo diz o quê? Quando o véu é tirado, eles se convertem ao Senhor. Quando é que uma pessoa pode se converter ao Senhor? Quando levanta a mão e diz, aceitei Jesus, vou batizar nas águas agora, tomar Santa Ceia e frequentar a escola dominical? Não. Quando é que alguém se converte ao Senhor? Quando o véu da lei de Moisés é tirado. Eu posso fazer isso na sua mente, abençoado? Você que está aí me ouvindo e vendo, eu não posso tirar o seu véu. Quem pode tirar o véu é Cristo, ele tirou o meu. Eu era um religioso. Não era muito fanático, mas era um religioso. E assim que o véu é tirado, o que acontece? O abençoado é convertido. Ou a abençoada é convertida e passa a crescer na graça, convertido ao Senhor, ao Cristo ressuscitado, que levou a graça até o apóstolo Paulo. E ele passa a crescer, a amadurecer. Na lei alguém amadurece? Não. Está sempre escondido atrás da cruz de Cristo. Esconde a oração. Senhor, esconde essa pessoa atrás da tua cruz. Sombra, escuridão, treva, a pessoa não enxerga nada, mas fica com medo. Fica com medo do diabo porque lá ele está vivo ainda. Não há como voltar à lei. Quem volta à lei vai voltar a ter medo, vai voltar a viver escrava de forma escravizada. Então nós vamos afirmar uma coisa aqui agora que é muito forte. Veja só o que eu vou falar aqui, eu não sou eu que estou falando, está na Bíblia, está no Evangelho. Podemos afirmar então que só o Senhor pode tirar o véu de alguém que está obscurecido pelo véu de Jesus de Nazaré, que veio sob a lei de Moisés. Olha, você viu o que está escrito aí? O Senhor ressuscitado tem que tirar o Senhor morto para que a pessoa enxergue o que ela tem que enxergar. Parece até uma contradição. Mas Cristo ressuscitado tem que tirar o véu de Jesus de Nazaré da mente da pessoa para que ela entenda quem ele é. Que interessante. O mesmo Cristo tem que tirar o véu do outro Cristo que veio.
O sistema religioso judaico-cristão apela em seus cultos para que os crentes aceitem a Jesus em seus corações. Estão se referindo a quem? Jesus de Nazaré. Quem quer aceitar Jesus, ele está aqui de braços abertos para te receber. Eu já fiz isso, eu sei o que eu estou falando. Ele está de braços abertos. Tem até músicas que falam sobre isso. A pessoa vai lá e diz, tá bom, eu vou. Tem alguns até que apelam de forma perigosa, dizendo, se você sair daqui hoje e for atropelado aqui na frente e for e morrer, se você não aceitou aqui agora, cuidado, que você pode estar indo para o inferno. Aí a pessoa diz, meu Deus, é verdade. Aceita pelo medo e pela ignorância também. Eles pensam que receberam Jesus de Nazaré como sendo Cristo mesmo em seus corações. Só que não, abençoado, porque esse Jesus que se recebeu foi um seguidor da lei de Moisés. E assim que você receber a Jesus de Nazaré no seu coração, alguém vai chegar para você e dizer, bom, agora você faz parte aqui da igreja, você tem que trazer esse material assim, 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 domingo que vem tem tal coisa, no sábado seguinte tem vigília, e de repente na semana vai ter uma reunião de jejum aí, você tem que fazer isso. Rituais e cerimoniais, o combo escravidão. É este Cristo que Paulo tentou formar nos Gálatas. Qual Cristo? Ressuscitado, que é Espírito e verdade. Mas parece que os Gálatas rejeitaram, ou foram influenciados. Aí Paulo, lá na frente um pouquinho, nós não vamos mexer nisso, mas Paulo diz que esses Gálatas eram herdeiros crianças. E um herdeiro criança é que nem um escravo. Está na casa, brincando junto com o filho da escrava, mas ele continua brincando ali, não cresce. É um herdeiro criança, que voltaram aos rudimentos débeis e pobres. Ah, se Paulo tivesse vivido mais um tempo, né? Mas Deus não quis. Por quê? Porque viríamos nós depois. E o Senhor tem os seus propósitos e os seus mistérios que nós muitas vezes não entendemos. A mente de um verdadeiro cristão, diga, eu sou esse aí. Falou muito baixinho. Pode falar alto. Eu sou esse, um verdadeiro cristão. A mente de um verdadeiro cristão vai formar o que nele? Um Cristo. Doeu muito aí, abençoado? O que eu falei aqui doeu a sua carne aí? Sim, a mente de um verdadeiro cristão vai torná-lo um Cristo andando pela terra, não um religioso. O mundo está cheio de religiosos e religiões, mas Cristos. Então nós podemos dizer que os Gálatas não estavam convertidos de fato. Que pena. Ao Cristo ressuscitado, não. Caso contrário, eles não teriam voltado à lei de Moisés. Quem volta para a lei de Moisés jamais foi convertido ao verdadeiro Senhor. Eles eram religiosos judaico-cristãos. E quando você olha para o seu país, para o seu mundo de hoje, ainda tem alguém que consegue ser judaico-cristão. Logo, logo, isso aí também pode acabar. E o mundo está virando ao contrário. Ou de perna para o ar, como quiserem. Jesus de Nazaré disse num certo momento, eu não sei, Jesus de Nazaré disse aquilo, mas não era aquilo que acontecia naquele tempo. Ele falou isso para os seus discípulos judeus. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Jesus de Nazaré disse isso. Que tremendo. Não disse? Sal da terra e luz do mundo? Quem era? Para quem ele estava falando isso? Para os judeus. Parece até que essa palavra não cabia naquele tempo, mas essa palavra cabe hoje aqui. Você recebe que você é a luz do mundo, porque você tem um evangelho que é luz. Você tem um evangelho que é a verdadeira energia positiva que todo mundo busca hoje em dia. Essa é a verdadeira energia positiva. O evangelho da graça em sua mente. As cartas do apóstolo Paulo, vivendo como um Deus, falando a verdade, crendo na verdade, no Espírito. Ninguém que reluz como um Cristo na terra pode viver na treva da religião. Não dá para um religioso dizer, eu sou luz do mundo. Ah, é? Tá bom. Então até amanhã, Deus te abençoe. Domingo tem religião lá, tá? Tem sacrifício na igreja.
campanha, sacrifício de tudo. O próprio Moisés tinha um brilho no seu rosto que era falso. Por que o brilho dele era falso? Porque o brilho dele, quando ele saiu do monte, com os 10 mandamentos, naquele tempo a glória do seu rosto era fantástica, ninguém conseguia olhar para o rosto dele. Mas Paulo disse que ela ia sumindo, porque a lei era temporária. A glória da lei que ele havia recebido era só por um tempo. Mas o convertido ao Cristo ressuscitado, na graça de Deus, Romanos a Hebreus, jamais oscila em sua fé. Jamais. Pode vir o que vier. Pode vir o que vier aí pelo mundo. Podem soprar coisas no seu ouvido. Pode entrar na internet, ver YouTube. Quando ele vê o pastor falando uns negócios lá, ele já diz: não dá para continuar ouvindo isso. Me manda uns links de vez em quando que eu consigo ver 1 minuto. Consigo ver por educação. Porque em 1 minuto ele já falou coisa que não deu para engolir. Vamos continuar e encerrar em Efésios 4, 14 a 16. Efésios 4, 14 a 16. Uau! Por que existe a graça? Por que existem... Paulo estava falando dentro de um contexto aqui. Por isso o Espírito deu pastores, mestres, apóstolos, profetas, etc. Para a edificação do corpo de Cristo, para que já não sejamos mais, e já fomos no passado, eu fui pelo menos, para que não sejamos mais como crianças. O que é uma criança? O que caracteriza uma criança? Vamos lá? É fácil de ver. Inconstante. Uma criança é inconstante? É culpa dela? Não, é criança. O que é a inconstância da criança? Em um momento ele quer uma coisa. Dá um presentinho para uma criança. Vai durar, se durar um dia está ótimo. Porque ela vai pegar aquilo ali, vai brincar um pouquinho e vai enjoar. Depois ela quer outra coisa. Uma criança é assim. Quando um religioso não é convertido ao Senhor, mas ele acha bonita a graça, ele fica aqui por um tempo. Depois ele enjoei. .com. Sendo levados, continua falando de criança, para que já não sejamos mais como crianças, sendo levados em roda, um redemoinho, o redemoinho, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que para enganar empregam com astúcia as artimanhas do erro. Falando de religiosidade aqui, a criança ela faz o quê? Ela ouve aqui, ouve ali, ouve ali, ouve ali. Ah, que legal ali. Ela vai pela aparência do que ela ouviu, do pastor que é bonito, a gravata dele era bonita, o rosto dele é bonito, ela achou o cara bonito, ela achou a palavra bonita, a forma dele falar bonito, mas o conteúdo não era bom, então ela é levada em roda pelo que ela viu na aparência, ouviu, achou bonito. É um redemoinho que engole ela e leva ela para baixo depois, por todo vento de doutrina. Vento é aquilo que vem, passa, vai embora e leva ela. Derruba tudo e vai, pela artimanha dos homens, que para enganar empregam com astúcia as artimanhas do erro. Esse texto de Paulo era extraordinário. Por isso que Cristo escolheu Paulo para ser o seu apóstolo naquele tempo, porque Paulo é profundo. Pela artimanha dos homens. Você está acompanhando coisas na internet hoje, nos dias atuais, em relação às eleições, que você vê o que está acontecendo. E não está falando de religião, mas veja só o que está acontecendo por aí. Homens com artimanhas. Eu sou teu amigo enquanto você faz o que eu quero, quando você não faz mais o que eu quero, você vira meu inimigo e eu vou para outro lado, porque o teu interesse é de outra coisa. Não quero saber de você, eu quero saber do interesse que você tem em mim e do blá blá. Verso 15. Paulo está falando das crianças, conversão. Senão que seguindo a verdade em amor. Paulo está dizendo, olha, não sejamos mais meninos nem crianças, levados em roda por tudo que você ouve por aí. Mas, a não ser, senão que, seguindo a verdade em amor,
Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Tem que crescer. Se não crescer, não tem como não crescer na graça. No sistema não precisa crescer. Você senta lá, ouve e vai embora. Dá o dinheiro e até logo. Deixa o líder fazer o que ele quiser. Na graça você tem que crescer. E crescer envolve ouvir e julgar. Eu estou convertido ao Cristo ressuscitado. O que ele está falando ali? Ele está falando de Jesus de Nazaré. Eu estou fora. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, isto é, Cristo. Qual deles? O que ressuscitou, o verdadeiro. Jesus de Nazaré não era o Cristo verdadeiro, ele era o Cristo por 33 anos. Jesus Cristo homem, por 33 anos. Ele teve que ficar 33 anos aqui para cumprir a missão dele. Mas não é ele que vai te levar ao crescimento. Quem vai te levar ao crescimento é o que ressuscitou. Que é ele mesmo, sem o corpo, sem a cerimonial, sem o judaísmo. Só no Espírito. Verso 16 agora. Cristo, de quem todo o corpo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Nós. Nós e outros tantos. Nós que estamos aqui presencialmente. Você que está aí na internet. Você está gostando? Deixa eu fazer uma perguntinha. Está gostando? Que bom. Sinal que você faz parte do corpo. Pode estar ali a cabecinha, tá, né, dando um girozinho para lá e para cá, mas está gostando? Continua. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, palavra difícil, né? Tudo isso. Mas isso aqui ele só está dizendo o seguinte: o corpo tem que estar firme, ajustado. Nós não podemos ficar aqui, eu faço isso, eu estou nem aí, eu estou lá, mas eu faço outra. É unidade, é o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as conjunturas que se ajudam mutuamente. Tem alguns que não entenderam isso, eu não sei o que acontece. Mas aqui não cabe inveja, aqui não cabe competição, ciúme. Porque o que é seu, o que me foi dado, eu estou aqui para fazer. Você quer ser que nem eu? Não adianta ser que nem eu. Você tem que ser o que você é, ainda e você tem que ser você. O que Deus te deu? Me deu o dom tal. É só para semear. Semeie. Pronto, acabou. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, efetua seu próprio crescimento. Você cresce. E o corpo te ajuda a crescer para a edificação de si mesmo. Em amor, Paulo diz, se você crescer, eu cresço junto. Se eu cresço, você cresce junto. Não tem esse negócio de você crescer e eu não. Ele tem mais amor do que eu. Não, o amor é o mesmo. Então, a conversão a Cristo, abençoados, finalizando esse tema, tem que nos levar ao crescimento, a deixar de lado coisas da carne desnecessárias, rudimentos, não só práticas da lei, mas rudimentos, bobagens, ciúmes, iras. Não vou perdoar, eu perdoo, mas não esqueço. Esquece, perdoa e releva, esquece, deixa para lá, seja lá quem for o que fez. Vai ficar sempre na minha mente. Sim, pode ficar na mente, mas não com a mesma força que tinha antes. Pode estar na tua mente alguma coisa, mas você lembra e fala, são como águas que se foram, como o rio que passou. Eu também vou esquecer, deixar para lá. Seja lá o que for, seja lá o que for. Mas foi um prejuízo de 10 milhões, seja lá o que for. Porque o teu Deus vive em ti, Cristo está em você, e o que Ele tem para fazer na tua vida é muito maior do que os 10 milhões que se foram, do que a raiva que ficou, do que a raiz de amargura que ficou guardada. Cresça você. Ainda que você veja algumas coisas estranhas em alguém, cresça você. Vá adiante. Alguns vão ficar pelo meio do caminho. Ficaram.
São situações que passaram, a gente não tem que julgar isso. Julgue você a você, cresça você, administre você a sua vida, porque você é um convertido. O que é conversão? Só fechando, usando uma coisa muito simples. Você está dentro de um carro, indo para a Zona Norte. Você está indo para a Zona Sul. Aí tem uma plaquinha na rua que diz conversão. Vire o carro e dirija em sentido contrário, porque a Zona Norte você não vai chegar nunca indo para lá, lá é Zona Sul. Zona Norte é para cá. Faça a conversão. Conversão significa o quê? Fazer aquilo ali e ir até o fim. Saia da lei. Saiu da lei? Conversão a Cristo. Jesus te salvou da lei. Abba, Pai. Glória a Deus, Ele me salvou da lei. Agora eu vou para lá, vou indo para o lado de lá, pensando. Aí vem outro e fala, não, você tem que voltar, porque aquilo ali era... eu estou indo lá para aquele lugar que eu determinei, é para lá que eu vou. Cristo ressuscitado em você. Cristo em vós, esperança de glorificação. Você tem a mente de Cristo. De que Cristo você tem a mente? Se fosse a mente de Jesus de Nazaré, meu Deus do céu. A mente de Jesus de Nazaré era ir para a cruz. A mente de Jesus de Nazaré, abençoado, era morrer na cruz. Eu tenho que cumprir a minha missão. Ele não tem nada para te dar. Quando Ele ressuscitou é que Ele teve algo para te dar. E tudo o que você tem hoje veio dEle. Glória ao Senhor por sua vida, por seu crescimento que te leva rumo à grande transformação do teu corpo. Nem todos serão transformados ao mesmo tempo. Alguns ficarão por aí. Será? Será? Você vai. Glória a Deus. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.